Mas quem eram esses coronéis? Né? Esse foco de poder no interior, né, e regional. Ó, os coronéis, essa figura ela surge no período regencial, tá? Quando o Brasil estava correndo sério risco de se fragmentar, em se tornar, como aconteceu na América Latina toda, várias pequenas repúblicas, né? Então o que os regentes fizeram? E depois Pedro II, ele delegou poder àqueles homens que eram poderosos economicamente nas regiões. Dava o título de coronel para esses homens, e aí esses homens, com seus recursos, formavam uma milícia que lutavam contra os separatistas, né? Ou quem, de alguma forma, reagia contra as imposições do poder central. E isso acabou desenvolvendo esse fenômeno do coronelismo, aonde pessoas economicamente influentes das regiões interferiam diretamente na vida política, econômica das pessoas, tá? Isso fez com que houvesse um sistema, né, aonde esses coronéis acabavam indicando quem seria eleito e quem não seria eleito, por exemplo. Porque nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores, que o voto era aberto nesse período. Então você votava e do lado do seu nome é o nome da pessoa em que você votou. Tendo acesso a isso, né, os coronéis pressionavam as pessoas a votarem nos candidatos que ele apoiavam. E aí forma um esquema de manutenção do poder de pessoas que estavam ligadas a esses coronéis. Então as pessoas que votavam eram obrigadas a votar nas pessoas do coronel, né? E o que o coronel ganhava com isso? Com os seus candidatos sendo eleitos, deputados, senadores, né? Estes conseguiam verbas para sua região. Ok? Esse círculo é a chamada política dos governadores, né? Aonde os coronéis pressionavam os eleitores a votarem nas pessoas que eles desejavam que vencesse, né? Os governadores tinham que ter um alinhamento político, né, de ideias com esses coronéis, né? E com o presidente da República, tá? E aí a gente vê como essa troca de favores é antiga na República Brasileira, que dá margem para muita corrupção, entende? Viciou-se o processo político, né? A partir dessas trocas de favores, tá? Da política de governadores. Foi criada uma instituição, Câmara Verificadora, aonde às vezes uma pessoa que vencia a eleição, se ele não estivesse alinhado ao presidente, ele era degolado, ele não assumia, mesmo tendo voto suficiente para assumir, ele não era considerado eleito se ele não tivesse alinhado politicamente com o presidente da República, por exemplo, tá? É importante frisar também a questão da política do café com leite. Lembra na aula anterior que eu falei que da República Oligárquica? Por que era a República Oligárquica? Haviam várias oligarquias, existe até hoje várias oligarquias, e nesse período as oligarquias mais poderosas, vamos colocar assim, eram as oligarquias do Estado de São Paulo e de Minas Gerais, né? Estado de São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite. Então eles conseguiam unir com outras oligarquias e se revezavam no poder. Era um acordo que acontecia aonde um mandato era um presidente de Minas Gerais e outro mandato o presidente era paulista, certo? E assim eles se revezavam no poder. Lembrando que o Brasil, nesse momento, era um país
agrário, né, rural, tá? E que a influência do coronel, reforçando, era fundamental para a manutenção desse sistema, tá? E a partir da política de governadores, eles se mantinham no poder através daquelas eleições que eu já destaquei para vocês, aonde o voto aberto dava margem para muita coisa. Por isso que as eleições eram muito violentas, né? Havia muita corrupção, pessoas, entre aspas, né, que já haviam falecido, aparecia lá a lista, ela como se a pessoa tivesse dado a assinar e votado em alguém, tá? Que levava a muita violência, quebra-quebra, né? Essas primeiras eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete, porque o povo se matava, literalmente, né? E aquelas pessoas que não votavam de acordo com o coronel, elas sofriam violência e eram perseguidas dentro da sua região. Então era muito difícil o cara que não votasse de acordo com a indicação do coronel.